rodada, vejam só, o Corinthians já estava flertando, namorando, quase casando com a zona do rebaixamento. Conseguiu sair momentaneamente, é o 15º, mas claro que o campeonato está só começando. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians é o 15º, o 16º é o Atlético Mineiro e o 17º que entrou na zona é o Flamengo. Essa é a configuração da tabela nesse momento. Tem muita água para rolar, mas o que a gente precisa entender nesse momento, na minha opinião, é a evolução do time sob comando de um novo treinador, que está implementando mudanças. É apenas o seu segundo jogo, mas já dá para ver nitidamente aquilo que o Luxemburgo pretende. Bom, acho que das situações mais claras da partida, antes já da bola rolar, Yuri Alberto na reserva e uma entrevista do Luxemburgo confirmando que Duqueiroz, que não estava nem entre os relacionados, não joga mais pelo Corinthians. Ele foi negociado junto ao Zenit, justamente na negociação que envolveu a compra, a aquisição do Yuri Alberto, e o Luxemburgo falou, ele não está mais aqui, não está com a cabeça mais aqui, está pensando como ele vai jogar por lá, o dinheiro que ele vai ganhar, a casa que ele tem que montar, daqui a pouco o jogador machuca, eu ia me sentir muito culpado e tudo mais, falta um mês para ele ir embora, então vai um abraço. E acho que ele está certo, realmente não faz sentido, até porque o Duqueiroz não tem entregado tanto assim tecnicamente. Aí você coloca um jogador, expondo ele com risco de lesão e sem a cabeça no lugar, acho que fez bem o técnico Vanderlei Luxemburgo. Que também não relacionou outros jogadores, né? O Júnior Moraes, o Barleta, aquela coisa toda, mas deixou Yuri Alberto no banco. Ele já tinha indicado isso, as informações já haviam sido veiculadas nesse sentido, acho que a Gazeta Esportiva foi a primeira a trazer a informação no início da semana, mas ele, depois da entrevista, depois do jogo contra o Del Valle, ele falou que gostaria do Roger mais próximo da área, finalizando e tudo mais, deu indícios. E o Yuri Alberto, que vinha sem marcar, havia 9 jogos, ficou no banco de reservas. Já digo para vocês que eu discordei. Deu certo porque o Yuri entrou no segundo tempo e acabou empatando o jogo, quebrando o jejum, fazendo o seu gol e tudo mais. Talvez até tenha aliviado um pouco a pressão sobre o centroavante, né? Acho que não, né? Porque ele continuava com a responsabilidade de ter que marcar, mas quando o jogador entra no segundo tempo não tem aquela carga, né, de começar o jogo, ele é o camisa 9 e tudo mais. Mas por que eu discordo? Acho até que a formatação encontrada pelo Luxemburgo, com o Pedro, o garoto Pedro, por um lado, o Adson pela direita e o Roger Guedes de falso 9, poderia funcionar, mas não funcionou. Aliás, nunca funcionou o Roger de falso 9. Ele reclamava dos outros treinadores, né, o Silvinho e o Vitor Pereira, e ele não funcionava tão bem. O Roger sempre funcionou, não é pelo lado do campo. Eu entendi o que o Luxemburgo quis dizer, só que eu acho que faltou ele perceber que o Roger não era mais esse jogador. Quem eu aqui para dar dica para o Luxemburgo? Mas ele vai perceber que o Roger já não é mais um ponteiro esquerdo. Ele não fica preso lá do lado, acompanhando o lateral. O Roger, com o Fernando Lázaro, é bom que se diga e se faça justiça, se tornou um jogador muito mais móvel. E aí sim, ele poderia chegar na área para finalizar. Colocado na referência, deu tudo errado, por quê? Porque o Roger, sendo esse último cara, quando a bola chegava nele, normalmente ele estava sozinho, brigando com os zagueiros e não conseguia ter parceria para tabelar. O Corinthians não tinha um segundo atacante. Apesar do Adson e do Pedro chegarem, eles estavam muito mais preocupados com a cobertura pelos lados do campo. Então, quando a bola chegava no Roger, o Roger não tinha parceria. Ele ficava isolado entre os zagueiros do Fortaleza. Ou ele vinha para buscar o jogo. E aí ele ficava longe da área, tendo que carregar essa bola e a área desabitada. Ninguém lá, porque você perdeu o centroavante, você perdeu a referência. Assim, não funciona. Achei até que o Luxemburgo, depois do primeiro tempo, iria corrigir no intervalo. Não corrigiu. O Yuri entra apenas aos 18 minutos do segundo tempo. Gente, eu falei aqui antes até o seguinte, você tirar o Yuri, dar um banco pro Yuri, dar um choque pro Yuri, sei lá, tá bem, ok, isso eu até entendo. E pelo visto, realmente, né, se você pegar o resultado final, deu certo, ele marcou o gol dele. Só que, cara, você vai tirar o Yuri pra botar o Roger na referência, ou vai botar o Romero, como o Luxemburgo botou no segundo tempo, ou o Paulinho improvisado. Pra mim, nenhuma alteração, ela representa um acréscimo em relação ao que você tinha com o Yuri Alberto, que tava mal tecnicamente, que reconheceu numa entrevista pós-jogo que estava desanimado, que a bola chegava pouco e tudo mais, mas ele entende que contra o Del Valle ele até fez um jogo melhor, porque é isso que eu falo. Contra o Del Valle, por exemplo, você percebe que o Yuri faz um jogo de entrega, que ele corre, ele se movimenta, ele tenta. A fase não tá boa, mas eu prefiro ter esse jogador porque uma hora ele vai guardar. Meus amigos corintianos, mais uma vez o nosso Coringão vacilou aí dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena,
empatando com Fortaleza em 0 a 0, meus amigos. Infelizmente as mudanças aí que o técnico Vanderlei Luxemburgo fez aí no elenco do Timão não surgiram, não foram muito eficazes, né, no jogo contra o Fortaleza, e o atacante Yuri Alberto salvou o time do Corinthians aí no finalzinho do segundo tempo. Graças a Deus ele fez o gol de empate, porque senão ia ser mais uma derrota aí do nosso Timão, infelizmente. Mas é isso aí, meus amigos, um forte abraço, até o próximo vídeo.